quero agradecer o privilégio de estar gravando essa live, essa super entrevista com Marcelo Silva, e agradecer a todos aqueles que vão compartilhar, que vão ouvir e tal, e espero que tenha deixado uma mensagem positiva, de amor e também de aprendizado, né? Que isso que é importante, né? Você aprender sempre, né? E nós temos alguns parceiros que eu gostaria de agradecer, que seria a Uzisoft, que é a nossa empresa de tecnologia, né? A Novo Varejo, que é um supermercado que está revolucionando aqui, do meu amigo Reginaldo Costa, né? A Uzisoft é do meu amigo Abel, né? Que faz um trabalho incrível na área de tecnologia para empresas de sistemas. Quero agradecer também aos meus outros dois patrocinadores que estão aqui, que eu vou inclusive mandar para Marcelo depois, né? Que é a Pipoca Magrela, que eu estou levando inclusive para São Paulo para a gente fazer um trabalho lá, e o Suco Vinhedos do Vale, que vem lá do sertão de Pernambuco, né? Inclusive, Marcelo, eu vou te mandar, ter a oportunidade de te mandar isso aqui. E ainda para encerrar, eu conclamo a todos a ficar de olho no nosso Instagram, o super.revista, que nós vamos fazer uma grande promoção, que é o Super Carrinho. O que é o Super Carrinho? A gente, durante um período, vai fazer com que as pessoas participem disso através do nosso Instagram. Para quê? Para concorrer a um carrinho de supermercado com os nossos patrocinadores e tal. Então, breve, fiquem atentos que a gente vai lançar isso no nosso Instagram. E obrigado a todos pelo tempo, pela atenção. E é isso aí, nós realmente a Super Revista está em nova fase, agora com a Super TV. Muito obrigado. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Benê. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, você pernambucano aqui do estado próximo, vivenciou muita coisa aqui na Bahia, nos seus tempos de bom preço, né? Marcelo, eu sou jornalista, queria me apresentar também para o público, esse é o nosso primeiro programa. Eu sou jornalista Bené Amorim, diretor e editor da Super Revista Base. Tenho 40 anos de vivência de jornalismo, 27 dos quais à frente da Super Revista, que agora em novembro completa 27 anos. Quando a Via Direta, nossa empresa, editou o primeiro número. Em novembro, estaremos publicando a edição número 315. Já é uma grande estrada já, modéstia à parte. E hoje a gente vai começar uma nova etapa, né? A revista, no seu cerne, né? Ela serve de ligação entre os três pilares do autosserviço, né? Que Marcelo conhece bem, né? Que é a indústria fornecedora, né? Os supermercados que intermedia, que é a ponte. Inclusive, o nome ponte tem uma referência direta com o Marcelo, que ele fez uma ponte maravilhosa, depois a gente vai ver isso. E o consumidor, que é a razão de ser de qualquer empresa, né? Hoje estamos inaugurando um novo projeto. A gente tem que migrar para as novidades da mídia, né? Principalmente desse mundo que hoje está totalmente tecnológico, né? E estamos lançando a Super TV. A Super TV vai ser um canal que vai tratar de empreendedorismo e estreitar relações também de supermercado e indústria com o consumidor final, entendeu, Marcelo? Porque é muito importante que o consumidor final saiba de onde vêm os produtos, saiba como é feito essa intermediação pelos supermercados, né? Hoje iniciaremos nossa trajetória com os maiores executivos do Brasil. O homem que, juntamente com a empresária Luísa Helena Trajano, colaborou para transformar o Magazine Luiza na empresa que dispensa apresentações. Queria só falar um pouquinho de Marcelo. Independente da trajetória de sucesso que ele passou esses anos todos, né? Ele começou com 20 anos como trainee na Arthur Andersen, né? Então hoje vai 70 ou já fez, Marcelo? 70. Fiz 70 agora em março. Pois é, 70 anos. Então 50 trabalhando, né? Mas o trabalho dele não começou somente na Arthur Andersen, né? Marcelo tem uma trajetória lá no Engenho, que era gerido por seu pai Osmar, em que, com 15 anos, ele já estava lá no banco dos plantadores de cana. Dos plantadores de cana. Então, era um menino prodígio, né, Marcelo? Você realmente começou esse trabalho e hoje é uma pessoa que está aí como profissional ajudando empresas e pessoas a se destacarem, né? Marcelo, além de ser isso tudo como profissional, ele é uma pessoa cativa, humilde, simples, pelo jeito dele vocês podem ver, né?
Marcelo, eu vou ler um pouquinho aqui do teu currículo, baseado no teu livro, que nossa primeira pergunta vai ser sobre pessoas, baseado no livro Gente Não é Salame. Nesse livro, em linguagem clara, objetiva e cativante, o executivo Marcelo Silva abre o jogo e mostra como fazer a diferença na montagem de grupos de trabalhos coesos, motivados em constante desenvolvimento. Protagonista de uma formidável saga familiar, Marcelo Silva nasceu no engenho de cana-de-açúcar, no interior de Pernambuco. Cresceu nesse ambiente e, com muita dedicação e esforço, destacou-se nos estudos e, ainda jovem, tornou-se um respeitado profissional. Criativo, inovador e pragmático, o autor de Gente Não é Salame galgou cargos importantes na empresa de autoria Arthur Anderson e no Grupo Bom Preço, onde foi trabalhar depois. Lá no Bom Preço, ele passou mais de 20 anos e aí a gente teve o prazer de conhecê-lo aqui, gerindo aqui na Bahia, né? Quando o Bom Preço comprou aqui as lojas, que antes era de Pai Mendonça, né? Exatamente. Aí depois, Marcelo foi para São Paulo, trabalhou em outra empresa familiar, em 2002, me parece, né, Marcelo, nas Casas Pernambucanas, né? Casas Pernambucanas. Lá você iniciou um grande trabalho, né? E aí se familiarizou muito com a questão da empresa familiar. Me parece que você agora está já se formando em doutorado, né? Me parece com uma tese em cima de sucessão familiar, né? Você, inclusive, tem uma pesquisa que você fez que 5% das empresas no mundo inteiro não chegam na terceira geração, né? Me parece que é isso. Né? Exatamente, exatamente. A gente vai abordar um pouquinho também desse trabalho dele. O sucesso do trabalho de Marcelo não é baseado em nenhum método revolucionário e administrativo. Ele aposta no modelo de gestão em que as pessoas vêm em primeiro lugar. Isso, inclusive, chamou a atenção de Dona Luísa Helena, né? Porque uma das características do Magazine Luiza é cuidar de pessoas. E nas entrevistas que a gente ouve da grande empresária, que é a Dona Luísa Helena, ela fala sempre de pessoas, de gente, né? Vou falar mais um pouquinho de Marcelo aqui. Gente Não é Salame é esse livro que ele escreveu, e ele vai falar um pouco disso, né, com o primeiro volume, e desvenda os segredos desse fantástico case empresarial e mostra como é possível conciliar a buscas por excelentes resultados com a felicidade e a realização de equipe de colaboradores. Em 2009, o comando das Casas Pernambucanas saiu das Pernambucanas e assumiu como CEO da Magazine Luiza. Aí passou um período, até 2015, fez a ponte entre Dona Luísa e seu filho Frederico e ascendeu ao conselho, onde hoje é vice-presidente lá, né? Marcelo, para a gente começar, vamos falar de pessoas, né? Porque gente não é salame. Essa história de Gente Não é Salame, antes de tudo, Bené, muito obrigado pelo convite. Eu voltei a 1998 na Super Revista, fiz uma entrevista com você, guardo ela com muito carinho, essa entrevista. Naquela época eu dizia que pretendia me aposentar aos 60 anos, aí chegaram os 65, chegou os 70 e eu continuo trabalhando até um pouco mais, porque eu gosto, servir, compartilhar é o meu propósito, e principalmente para as empresas familiares, porque 80% do varejo no mundo, não é só no Brasil, estão nas pequenas e médias empresas e familiares. O Walmart nasceu lá em Bentonville, pelo Sr. Sam Walton. O Bom Preço nasceu na Serra do Machado, em Aracaju, em Recife. O Paz Mendonça, a mesma coisa. Enfim, todas as empresas, o Magazine Luiza de uma lojinha lá em Franca, né? Todas as empresas nasceram de pequenas empresas e familiares da família. Então, quando eu fiz esse livro em 2009, eu tinha saído da Pernambucanas com o Magazine, eu resolvi escrever a minha experiência no Bom Preço e na Pernambucanas, onde eu lidei com problemas de pessoas, né? Mas o Gente Não é Salame tem uma historinha. Eu estava fazendo o livro com um ghostwriter, né? Um cara que fica anotando tudo que a gente vai escrevendo, inclusive ele gravava, e lá para o final da elaboração do livro, a editora perguntou pelo título. A gente não tinha definido ainda o título
Não, então manda um título provisório para a gente já começar a fazer a edição. E nesse momento eu estava naquele caso em que a gente estava discutindo, já na gestão da Royal Road, que foi de 2000 em diante, eu trabalhei 22 anos com o empresário João Carlos Paes Mendonça, que estou voltando agora para o Conselho de Administração do Grupo JCPM, exatamente agora, o que me honra muito, né? Me deixou muito feliz. Então, a gente estava discutindo porque o orçamento, já era a gestão da Royal Road, então o orçamento não estava acontecendo, a realização dele, no primeiro trimestre de 2001, exatamente no ano seguinte à venda do Bom Preço para a Royal Road, né? E aí começou a história de que temos que adequar o orçamento à redução de vendas e tal, e aí veio aquela proposta de reduzir gente, né? Então, aí alguém perguntou, mas quanto é que nós precisamos reduzir? Aí alguém disse 15%. Temos que reduzir o quadro em 15%. Aí o diretor de operações, um grande amigo meu, sergipano, Marco Aurélio, trabalhou também muitos anos no Bom Preço, Marco Aurélio Noronha, falou, não, vocês estão loucos, eu vou cortar 15%, por exemplo, do orgânico de uma loja, 40% de toda uma loja é o check-out, são as operadoras e os embaladores. Se cortar 15%, eu vou prestar um péssimo serviço. Já aos sábados já tem filas e tal, não posso cortar 15%. Então, quanto cortaríamos? Ele disse, no máximo 5%. Para não dizer que não vai cortar, eu cortaria 5%. Aí alguém disse assim, bom, 15% é muito, 5% é pouco, então vamos cortar 10%, os famosos 10%. E aí um amigo meu virou-se e falou, do que nós estamos discutindo? De gente ou de salame? Aí todo mundo ficou, que pergunta, gente no salame, o que é isso? Não, porque salame a gente fatia, fica fatiando o salame. E gente não, gente é gente. Então, o que eu diria para todos os varejistas, pequenos, médios e grandes, e todas as empresas, é o seguinte, gente não é salame. A gente tem que, por exemplo, estamos agora diante de uma crise de consumo, de redução da renda do Brasil, etc, etc. Qual é a decisão? É cortar gente, salamizar gente? Isso é a última coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar como vender mais. E aí a gente vai discutir, por exemplo, a digitalização das empresas, para que a gente possa atender melhor os nossos clientes. Então, esse livro ele foi feito muito em cima disso, de que é através das pessoas, porque a gente fica dizendo, olha, o cliente em primeiro lugar, tapete vermelho para o cliente. Sim, mas e o colaborador? Ele está feliz na sua empresa? Se ele não está feliz na sua empresa, ele não vai transmitir felicidade para os seus clientes. Varejo é gente atendendo gente. É uma empresa pequena, são 10 pessoas atendendo a 100 clientes, 100 pessoas atendendo a 1.000 clientes, 1.000 pessoas atendendo 1 milhão de clientes, milhões como a gente vê, milhares de colaboradores de uma empresa atendendo a milhões de clientes. Essa é a essência do varejo. Através de quê? Vendendo produtos, atendendo os clientes, prestando serviço ao cliente. Então, tanto no Bom Preço, como na Pernambucanas e no Magazine, eu tive a felicidade de trabalhar em 3 empresas que sempre focaram nas pessoas, focaram nos colaboradores. Quer dizer, vem uma pandemia, a grande preocupação de algumas empresas que eu participo é nos colaboradores, é na saúde dos colaboradores, é treinamento, mostrando as implicações, os cuidados, mandando para casa quando tem um problema em alguma região e assim por diante. Aí o colaborador ele transmite espiritualmente essa satisfação em trabalhar na empresa para os seus clientes. E os clientes captam isso. Então, essa é a essência de Gente Não é Salame. Eu tive episódios aí em Salvador, na Bahia, quando eu fui CEO e quando eu tive a oportunidade de ir para aquelas convenções da base e tal, e dei entrevista para você. Está convidado, inclusive, agora em novembro, viu, Marcelo? Se você tiver um tempinho, será maravilhoso. Seria um grande prazer, será um grande prazer. Mas é assim, focar nas pessoas. Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente vai dizer o seguinte, olha, eu compro os bits e bytes, os softwares, os hardwares, eu implanto os aplicativos,
Mas eu vou fazer isso através de quem? Das pessoas. Eu tenho que ter pessoas habilitadas para fazer com que a minha tecnologia funcione bem, atenda bem o meu cliente, e o meu cliente sinta que aquela empresa é uma empresa atualizada, é uma empresa digitalizada, ele usa o celular, ele recebe mensagens, cuidado com a LGPD, né? Tem que tomar cuidado com isso. certeza. Mas, enfim, essa é a essência do Gente Não é Salame, né? É a gente focar os nossos colaboradores para que ele foque os nossos clientes. Marcelo, aproveitando aí, você falou um pouco de pessoas, mas tem uma coisa que gera as empresas, inclusive quando houve a transição do Bom Preço por o Grupo Ahold, né? O Ahold lá da Holanda, né? Você disse, inclusive, né, para o Dr. João Carlos Paz Mendonça, que a cultura os valores essenciais do grupo tinha pedido, que era o Clube Bom Preço, era a parceria entre os clientes e Exatamente. tal, né? Bloco da parceria e tal. Eu queria que você falasse um pouco de valores. O que é que, tanto uma empresa grande como uma pequena, o que é que tem de essência de valores? Eu só trabalho, desde o Bom Preço, eu só trabalho em empresa familiar. Eu nada contra a multinacional, até porque tem empresas brasileiras que basta ir para o Paraguai, para a Argentina, tal, que passa a ser multinacional. Mas o que eu estou querendo dizer é que os valores, esse assunto que você está tocando, a cultura de uma empresa, vem do fundador, né? E quando o fundador consegue passar os valores para a segunda geração, e a segunda geração consegue passar para a terceira geração, a gente vê uma perenidade da empresa. Na hora que ele se perde isso, a empresa não é mais perene, é outra coisa. Eu digo que pessoa jurídica é uma ficção jurídica, é um CNPJ para a gente poder operar, comprar, vender, registrar a folha de pagamento, tal, fazer todas as assinações. Mas a empresa é feita de pessoas, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, no Bom Preço? Na hora que o João Carlos saiu da gestão e algumas pessoas saíram, os irmãos dele saíram, muitos profissionais, inclusive eu, saímos, a empresa perdeu aquela cultura. Aí eu digo que a alma, o espírito do Bom Preço, que residia na Avenida Caxangá 3841, Recife, voou para Zandam, que é de onde vinham, né? Na Holanda, em Amsterdã, nos arredores de Amsterdã. O que aconteceu depois? Isso foi em 2000. Em 2004, os holandeses venderam as lojas do Bom Preço para o Walmart. Aí eu disse que a alma, o espírito do Bom Preço saiu de Zandam, de Amsterdã, e foi para Bentonville. Cultura do Walmart e tal. Nada, nenhuma crítica, muito pelo contrário, é a cultura do Walmart, né? Só que 14 anos depois, o Walmart vendeu a operação para o Advent. E o Advent já vendeu as operações do Bom Preço e de outras empresas para o Carrefour. Então, eu estou dizendo que a alma saiu de Bentonville para Nova York e agora de Nova York está voando para Paris. Para a França, né? Perdeu a essência daquele Bom Preço 2000. E eu cito isso no livro. Acabou o Bom Preço. Aí, João Carlos, como acabou o Bom Preço? Acabou o Bom Preço da filosofia Somos o Grupo Bom Preço, do Hipercard, do Bom Clube, do Bloco da Parceria, do Somos Orgulho de Ser Nordestino. E acabou mesmo. Eu nunca pronunciei um verbo tão bem pronunciado como aquele que eu pronunciei em junho de 2000, ou em abril, quando eu saí da Bahia e voltei para Recife, exatamente para ajudar na concretização da venda do Bom Preço para a Royal Road. Então, é isso que eu quero dizer. Quando você consegue manter a cultura, você consegue manter os valores, e cada grupo tem o seu jeito, a sua cultura. Então, enquanto a empresa preserva os valores que vêm do fundador, que vêm dos sucessores, eu acredito que a empresa está mantendo a sua cultura. Quando sai daquela família, quando vai, é vendida, tal, aí passa a ser a cultura e os valores daquela empresa que adquiriu. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, a preservação dos valores que vem do fundador e vai para gerações seguintes é fundamental para que uma empresa seja perene. Senão, ela não será perene, ela vai voar para outros lugares, entendeu? A alma vai para outros lugares. Fica só o físico. No caso de varejo, fica só as lojas. Com certeza.
Marcelo, aí aproveitando um pouquinho, já entrando numa seara, né, que você também bate muito como gestor, que as empresas têm que ter, que chama-se planejamento. Em tudo, né? Desde a associação, como você fala, e mais no dia a dia da empresa. Eu gostaria que você falasse do planejamento para os pequenos e médios, para o Brasil inteiro, né, do empreendedor, dessa questão. Desde o passado, quando a gente falava em planejamento estratégico, a gente sempre pensou num trabalho muito complexo, com consultorias caras e tudo mais, e muito PowerPoint e tal. Eu diria para os pequenos e médios o seguinte: procurem sair um pouco da operação e, com o seu grupo principal, com seus diretores mais diretos, com a gente chama do management, da gerência, da alta gerência da empresa, procure fazer um planejamento, procure fazer um plano. Antigamente a gente falava de plano de 5 anos, agora de 2, 3 anos, para a gente direcionar onde é que nós queremos ir. Nós queremos crescer, nós queremos digitalizar, nós queremos atrair talentos para a nossa empresa. A gente tem que fazer um plano que não precisa ser um festival de PowerPoint. Pode ser uma coisa simples, mas que os principais da empresa saiam, de vez em quando, do seu dia a dia, das suas 24 horas de operação. Eu sei como é varejo. Varejo é 24/7, eu sempre disse. O CEO de uma empresa trabalha 24/7. Ele está o tempo todo antenado. Então, é a mesma coisa do dono ou dos donos de uma empresa, é 24/7. Mas procurem sair um pouco da rotina. É um dia fora da operação, num hotel, em qualquer lugar, e vamos pensar na nossa empresa. E aí, faz um plano que, uma vez convergido por todos, a gente segue aquilo. Vamos seguir aquilo. Então, porque senão a empresa continua sendo uma empresa vertical, onde o cara da operação cuida do silo dele, o cara do comercial cuida do silo dele, o cara do financeiro cuida do silo dele. Então, a empresa não tem uma homogeneidade de posicionamento. Então, minha recomendação, independente de pequena, grande ou média, saiam de vez em quando, não, invistam 1 dia, 2 dias. Se precisar da ajuda de um consultor ou de uma pessoa experiente, chame. O Sebrae tem muito isso também, né, Marcelo? Sebrae tem muito isso. Tem muita gente, tem muitas pessoas que já foram de empresas e que dão consultoria nesse sentido. Não é para fazer o planejamento por você, é para lhe ajudar a montar um plano. E simples. Quanto mais simples, melhor. Desde que todo mundo conjugue aquele direcionamento. E aí a empresa vai forte. A gente está fazendo uma coisa numa direção a favor daquele direcionamento. Porque se a gente não tem isso, aí a gente vai fazer direcionamentos diferentes. Um está direcionando para um canto, outro está direcionando para o outro. E se forma silos nas empresas, que aí vai impactar no crescimento, vai impactar na melhoria da produtividade, da governança da empresa, inclusive para a governança. Uma coisa que se fala muito hoje é o ISG, eu prefiro chamar de ASG, ambiental, social e governança. A empresa tem que ter um mínimo de governança. A empresa tem que ter um mínimo de estrutura. Novamente, não é os quadradinhos de PowerPoint e tal, não se trata disso. Se trata de ter um mínimo de governança, onde os gerentes vão para os diretores juntos se reúnem e aí vão para se tiver conselho de administração, vai para o conselho de administração. Se não tiver conselho de administração, vai para os donos, para aqueles que têm o poder de decisão e se toma uma decisão com algo minimamente estruturado. Eu não estou aqui pregando essas coisas de mirabolantes. Eu estou pregando que tem que ter um planejamento. Eu tenho 3 lojas, eu tenho 5 lojas. Eu quero crescer, mas eu vou para onde? Qual é o mercado que eu quero ir? Sim, mas e os recursos? Eu vou obter os recursos de onde? Eu vou investir o meu capital, vou pegar recursos de bancos especiais, BNDES, BNB, Banco do Brasil e tal. Muitos, inclusive, se associam a fundos que entram com a participação. Muitas empresas foram muito bem-sucedidas. O fundo vem, adquire 20%, adquire 30%, você continua sendo majoritário, mas tem a ajuda daquele fundo, tem que escolher bem o fundo, e para escolher bem é só ver
onde esses fundos têm participação e falar com os donos daquelas empresas para saber qual é o comportamento, qual é o modelo do fundo, se é um modelo predador, é um modelo construtivo, que faz a empresa crescer, que traz know-how, traz expertise e assim por diante. Então, um mínimo de planejamento tem que ter. Tem que olhar, por exemplo, a família. Bom, eu tenho 70 anos. Como é que vai ficar na minha ausência? Quando eu decidi me retirar da empresa, por qualquer Marcelo, razão. esse é um ponto que eu gostaria de tratar mais na frente, né? A questão da Ok, sucessão. Eu gostaria de perfeito. voltar um pouquinho para a operação de loja, porque o Magazine Luiza ela tem 1.000 lojas, mas são lojas em cada cidade. E cada gestor daquela loja é como se fosse o dono daquela loja. Qual é a dica que você dá para esses pequenos que têm uma loja e tal, na operação do dia a dia, os cuidados? Transforme o gerente no dono da loja. Eu tenho um ditado que veio de João Carlos Vaz Mendonça, quando ele dizia assim: loja é gerente de loja. Loja é o gerente de loja. Faça com que o gerente de loja se sinta dono daquela loja. Como é que você faz isso? Bom, primeiro, uma comunicação intensa com ele, né? Reuniões com todos os gerentes para compartilhar experiências. Ter um variável, não só o variável mensal se bater a meta, mas um variável, uma pequena participação sobre o resultado daquela loja, Isso em que ele incentiva perceba. muito, né? Isso é muito importante. A participação, a Luísa Helena costuma dizer, tem que ser aqui, no coração e no bolso. Não, olha, pense que você é dono. Ok, eu penso que eu sou dono. Mas eu tenho que sentir que eu sou dono, aí é o coração. Sim, mas eu tenho que ganhar alguma coisa porque sou dono. Com Entendeu? certeza. Então, são as três coisas que têm que estar equalizadas. A cabeça, a cultura, a filosofia, tudo mais. O coração, eu gosto de trabalhar nessa empresa. Eu sou respeitado pelos meus líderes. Eu sou considerado pelos meus líderes. Eles se preocupam comigo e tal. E eu também tenho uma participação de X. E aí, como se estabelece o variável? Cada empresa tem uma sua forma. Tal. O importante é que os gerentes sintam que estão participando do resultado da sua loja. Porque, senão, é assim, se a loja for bem, se a loja não for bem, meu salário é aquele e tal. Isso não se usa mais. Isso não se usa mais. Aí, buscando um pouquinho, até a partir dessa pandemia, que mudou todos os paradigmas de negócio, de comportamento das pessoas, né? As empresas elas tiveram que se adaptar. E no varejo não foi diferente, apesar, no caso alimentar, né, as lojas ficarem abertas, mas elas tiveram também que se adaptar, porque as pessoas não iam, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque, mais uma vez, o Magazine Luiza é referência na questão digital, inclusive começou na década de 90, lá com a dona Luiza Helena, lá em Dona Franca Luísa, e tal, entendeu? A então, primeira loja virtual. Exatamente, né? Então, é um case, Magazine Luiza tem muito a ensinar a quem quer aprender, né? Então, quais os cuidados aí no delivery e tal? O que é que utilizar o marketplace é interessante? Me dá uma orientação sobre isso. Eu queria dizer para todos os empresários pequenos e médios, que os grandes certamente que estão cuidando disso, Exatamente. É assim, comece a digitalizar a sua empresa. Coloque o processo de digitalização como sendo um projeto da empresa. Não é um projeto da pessoa de tecnologia, do diretor, do gerente de planejamento, ou de fulano de ciclano. Aquilo é um projeto da empresa. O número 1, que pode ser um CEO, que pode ser o dono, que pode ser o filho do dono, ele tem que ser o sponsor do projeto de digitalização, para que todos percebam que esse projeto é um projeto da empresa, não é um projeto da área A, da área B, da área de informática ou tecnologia. Não. Esse é um projeto da empresa. Comece, faça o primeiro aplicativo da empresa. Se precisa de ajuda, contrate, compre o sistema, mas tenha um núcleozinho, por pequeno que seja, comece
O Luiza Labs começou com 5 pessoas. E hoje tem 1.500 pessoas. O Labs, o Luiza Labs hoje tem 1.500 pessoas. É um andar inteiro de um prédio com 1.500 pessoas. Então, assim, mas começou com 5, com 3, com 5 pessoas, fazendo os primeiros aplicativos. Quando as outras áreas percebem o valor daquele aplicativo, né, da aplicação daquela tecnologia, aí começam a valorizar e começam a dar, a se interessar e a pedir. E aí isso vai crescendo, daqui a pouco você tem um laboratório dentro da sua empresa que é 5 pessoas, é 10 pessoas, não importa. Isso é investimento. Eu me lembro tanto quando a gente fazia um hipermercado, 40 milhões de reais. Comprava gôndolas, balcões frigoríficos, câmaras frigoríficas, etc. Sim, mas investir em tecnologia não é despesa. Entra lá na demonstração de resultado, porque você não está adquirindo um bem, mas isso é investimento. Considere isso como um investimento. Invista nisso, né? E existe uma dificuldade muito grande de você trazer profissionais para a sua empresa. Qualquer profissional dessa área, ele vai querer ver qual é o projeto dessa empresa em termos de digitalização. Se ele enxergar que esse é um projeto da empresa, que é prioridade da companhia e tudo mais, ele vem. Se ele não perceber isso, ele não vem. Ele vai para outra empresa que tem um projeto. Entendeu? Então, assim, comecem. Quem não começou ainda, comecem. Quem começou, avancem. Avancem, porque os seus concorrentes estão avançando. Então, se você não avançar, você vai ficar para trás, porque hoje tem o dobro de celulares em relação à população brasileira, né? Então, assim, isso não tem mais volta, ao contrário, isso é tecnologia. Eu me lembro que o Bom Preço foi a primeira empresa a implantar PDVs com leitura óptica, scanners, na loja do Parque Amorim, em Recife. Isso foi há 30 anos atrás. Hoje em dia é mobile, é tudo através do mobile. Tal. Eu acho que o melhor modelo é o modelo que chamam de digital, é um modelo multicanal. O cliente quer ir na loja, ele vai na loja. O omnichannel, né, como eles falam, né? É do jeito que ele quer. Então, mas você tem que ter a tecnologia, porque, de repente, ele não vai querer ir na loja. Ele já sabe o que ele quer naquela loja, ele vai e pede, hora recebe, hora vai pegar na loja. Como a gente diz, é do jeito que o cliente quer. Ok, mas você tem que estar preparado para que o seu sistema funcione bem para que o cliente... Porque se você coloca um aplicativo e ele não funciona bem, o cliente vai dizer, não vou pedir mais nada dessa empresa, porque... Não. Então, assim, step by step. Faz um aplicativo, funcionou bem, faz o outro, vai fazendo. Daqui a pouco você está com a empresa digitalizada. O Magazine, que fez a primeira loja virtual em 1991, o Frederico, que é o grande mentor do digital do Magazine Luiza, ele foi para a Franca no ano 2000. Nós temos 21 anos de e-commerce, de digitalização. Então, tem que começar, só que agora tem que começar e tem que acelerar. Tem que acelerar porque, senão, você vai perder mercado. E a essência do varejo, de qualquer empresa, mas do varejo, é o cliente. É você atrair e você manter e você fidelizar os clientes. É tecnologia e pessoas. Porque se você não atender bem online a uma demanda do cliente, ele vai dizer, não compro mais naquela empresa, porque o saque não me atendeu bem. Então, assim, continua tudo dependendo de gente. Então, o Magazine cresceu muito, se digitalizou. Mas todo ano o Magazine aumenta o número de funcionários. Agora já está com 40 mil, entendeu? Então, todo ano aumenta. Não é porque digitalizou que eu vou reduzir gente. Eu vou reduzir trabalhos, vamos dizer, rotineiros. Eu vou automatizar, eu vou gerar produtividade, eficiência nos meus processos. Mas eu continuo precisando de gente para fazer acontecer, precisando de gente para comprar, precisando de gente para vender nas lojas, precisando de gente para atender nos saques, para atender na retaguarda da empresa. Isso eu continuo precisando. Então, essas empresas que estão investindo muito em tecnologia continuam aumentando o quadro.
de gente. Não é por aí. Agora, tem que investir. Tem que investir nas pessoas e tem que investir na tecnologia. Ok, Marcelo, a gente aqui na Bahia saiu do ar. Oi. Deu um probleminha aí. Esses Okay. telefones que entram. Aqui na Bahia tem uma experiência muito interessante, né? Você tem acompanhado na área de supermercado, que muitas empresas elas têm feito centrais de compra, né? Hoje, antigamente a gente tinha predominância, né, do País Mendonça, depois veio o próprio Bom Preço, né, que era lá de Pernambuco, né? E as regionais ficaram um pouco tolhidas, né? Hoje, de uns 5, 8, 10 anos para cá, os empresários, os pequenos empresários, entenderam que uma maneira de se fortalecer para comprar, para poder se qualificar, seria a junção, né? Você acha que esse é um caminho bom para que as empresas realmente pequenas elas possam ter o que as grandes têm? Quando pequenas, sim. Inclusive para determinados produtos, para determinados fornecedores, que a gente podia até chamar de commodities, né? Então, ao juntar os pequenos, você tem um volume que faz com que haja algum poder de barganha. Mas, certamente, que na medida em que a empresa for crescendo, ela vai ter que ter a sua própria central de compras, né? Porque aí as coisas mudam muito, a competição muda muito. Então, inicialmente, eu vejo que é possível determinados produtos, né, produtos comuns. Eu acho que leite ninho é leite ninho, homo é homo, tal, mas a gente tem que entender que nós temos que olhar para cada loja de uma maneira granularizada. Qual é o perfil dos clientes daquela loja? Então, eu vou ter que comprar os produtos e no volume daquela loja, né? Porque a gente não pode ter uma central de compras que seja tudo uma coisa só. Não, a gente tem que... você pode até comprar junto, mas a partir do momento que o produto entra, você tem que granularizar o perfil de cada loja para que você tenha melhor giro. Você está numa loja de classe B, você está numa loja de classe C, você está numa loja que está num determinado local. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu não tenho experiência, porque, por exemplo, quando eu comecei, já foi no Bom Preço, que tinha seus centros de distribuição, tal, na Pernambucanas também tinha, no Magazine também tem. Então, eu não tenho essa experiência, mas me parece que, para os pequenos, aquilo que a gente chama, entre aspas, commodity, faz algum sentido, mas sempre atento de que você tem que olhar as peculiaridades da sua empresa, ou seja, a sua clientela, o perfil da sua clientela. Aqui na Bahia tem dado muito certo, porque o mercado baiano está muito agressivo, está muito quente, né? E aí as empresas regionais, elas realmente se juntaram, né, para poder fazer essa concorrência com os grandes grupos, que é natural que venha, né? Aí você tem, como o São Walter dizia, né? Se você puder estar no seu ponto de venda, na sua loja, cumprimentando cada cliente, isso é importante, né? Então, isso é o mais filosofia, importante, né? Entendeu? Esse é o mais importante. Apesar de você ter uma estrutura grande por trás, mas você está ali no dia a dia. Isso é que faz sua loja crescer, além da arrumação, além de mix, além de tudo, né? O atendimento ainda e para mim, vai continuar sendo o item número 1. Marcelo, tem uma coisa, né, que você também, nas grandes empresas, vive, que é a relação indústria e o varejo, né? No nosso caso, supermercados, né? Como é que você vê essa relação fornecedor e a empresa que compra, né? Para poder colocar seus produtos para o consumidor? Eu acho que o negócio só é bom quando é bom para os dois. Nem eu acho que a gente... por exemplo, uma grande rede machucar pequenos fornecedores, eu acho inadequado. Grandes fornecedores machucar pequenas redes, eu acho inadequado. Até porque tem que haver um equilíbrio, né, concorrencial, seja pequenos, médios e grandes. Se a gente pensar que 80% da economia está nos pequenos e médios, a gente tem que olhar para os pequenos e médios, né? Quando eu trabalhava no Bom Preço, eu dizia, olha, os pequenos deixa comigo. Cuida dos grandes, cuida dos 20, 80. De 20 fornecedores que
20/80 é uma forma de dizer, né? É um determinado grupo de fornecedores que representa a maior parte das compras da empresa. Cuida disso. Sim. E cuidar desses fornecedores é fazer parcerias. Eles verem, os fornecedores perceberem que você é um cliente leal, é um cliente que faz negócios, vamos dizer assim, decentemente, né? Não está querendo tirar vantagem, nem também você vai aceitar que um fornecedor lhe prejudique em detrimento de outro concorrente seu. Então, eu acho que eu sempre trabalhei em 3 empresas que nós sempre fomos muito bem sucedidos na relação com o fornecedor. Relação, vamos dizer assim, honesta, uma relação que os americanos chamam de fair, é uma relação justa, né? E que o fornecedor ganha e eu ganho. Ele não pode, não, eu vou ganhar em detrimento daquele varejista. Não funciona isso. É a mesma coisa do shopping querer aplicar um percentual de 30% de GPM no lojista. Você vai perder o lojista. E que negócio você vai fazer perdendo o lojista? Entende? Então, assim, a gente tem que equilibrar o jogo. Tem que ser bom para os dois. Ah, mas não existe isso. Existe. Existe. No Bom Preço existia, na época que eu trabalhei, na Pernambucanas existia, grandes fornecedores, pequenos fornecedores, parceiros. Na crise, eles não deixam de nos atender, que nós sempre fomos parceiros, entendeu? O Magazine Luiza, sempre grandes parceiros, de pequenos. O Magazine hoje tem 100 mil sellers, 100 mil fornecedores, pequenos e médios, tratamento justo e honesto com todos. Tem que ser assim. Mas isso não é só verbalizado. Isso tem que ser praticado todos os dias, entendeu? Essa é a filosofia. Quando você falou de valores, lá no Grupo Bom Preço tem assim, o tratamento justo e honesto com todas as pessoas em todos os níveis. Então, o tratamento justo e honesto com todas as pessoas em todos os níveis. Aí você tem credibilidade. A nossa credibilidade é, sem dúvida, um patrimônio extremamente valioso e deve ser preservado a qualquer custo. Eu estou lendo de memória o capítulo. Então, aí finaliza. O tratamento justo e honesto com todas as pessoas em todos os níveis é necessário para a preservação dessa credibilidade. É dessa maneira que nós temos credibilidade. Agora, se a gente fica jogando e tal, e tanto de um lado como do outro, não existe credibilidade. Não vai existir credibilidade. Marcelo, um dos temas que a perpetuação de empresas, a perpetuação de pessoas, daquela família, e você hoje é uma referência nisso, porque está estudando muito sobre isso, né? E você também teve uma experiência muito exitosa agora no Magazine Luiza, né? Quando você, como você próprio disse, serviu de ponte entre a primeira presidência, que era a dona Luiza Helena, você passou a ser presidente, aí fez ali um movimento para passar, que foi conquistado por mérito, não por ser filho de dona Luiza. Absolutamente, né? Méritos né? absolutos. Cuidados para a Exatamente. sucessão, né? Eu estava outro dia, né, com Cabanelas, que é um amigo, um representante aqui, um espanhol, e Cabanelas estava lá em Camaçari, a gente estava na casa do Requeijão, um supermercado pequeno, e o Ramiro, que era o dono, ele se queixando a Cabanelas a questão do choque de gerações entre o filho e ele, né? Porque é isso que, às vezes, faz com que a empresa até deixe de... Porque as pessoas não são eternas, né? As empresas são, mas as pessoas não são. Me dá um panorama, mais ou menos, aí do o que é que você deve seguir em uma sucessão, né? Quais cuidados você deve ter e tal. A gente, ora, tem gente que, por exemplo, os sucedidos, a primeira geração, vamos falar da primeira geração, eles acham que os sucessores não estão preparados, que foi ele que fez tudo e tal, e não quer transferir o poder, o bastão, né? Que aliás, é o que está no meu livro, a passagem do bastão. Eu peguei o bastão, peguei de Luiz Helena e transferi para o Frederico. Então, nós temos o problema do sucedido. Ele acha que não está na hora, acha que não... É a questão do poder. Isso é uma coisa natural de todas as pessoas.
Mas também nós temos o outro problema, que é o sucessor. O sucessor, ele tem que levar em consideração o sucedido. Ele tem que levar em consideração que quem fez a empresa exatamente, né? foi ele, foi o pai, ou foi o avô, ou seja, quem for. Entendeu? Então, eu só me lembro daquela música de Luiz Gonzaga: respeite os 8 baixos do teu pai. Respeite os 8 baixos do teu pai. Agora, você quer mudar? Ok, vai mudando com ele, mostrando os benefícios para ele. Porque tem sucessor que, quando assume, não, agora é comigo, agora é nova gestão, nova direção. Tem nada de nova. É uma continuidade que vai, vamos dizer, evoluindo com o tempo. Novas tecnologias, novos modelos de gestão, tudo legal. Mas faça isso com a bênção do fundador. Não menospreze o conhecimento tácito, o conhecimento adquirido ao longo de décadas daquela pessoa. São experiências acumuladas. E eu sempre digo para o meu filho, experiência, o óbvio, o ululante de Nelson Rodrigues, é ter experimentado. Se você não experimentou ainda este assunto, você não tem experiência. Então, experimente e você passa a ter experiência. Então, tem que haver uma boa vontade do sucedido e do sucessor. O sucedido ele tem que criar um conselho de administração ou cria um conselho consultivo e estabelece que determinadas coisas têm que passar por ele, alçada. Não, você não pode fazer uma nova loja sem falar comigo. Você não pode fechar uma loja sem falar comigo. Você não pode mudar a marca da minha empresa que eu criei sem falar comigo. Você não pode ir para um outro ramo de negócio sem falar comigo, com o patrimônio que foi construído por mim. Você não pode. Coloca isso num pedaço de papel, o que pode e o que não pode, e vai operar. E uma vez por mês, traz para uma reunião de conselho, que não precisa ser de administração, pode ser consultivo, traz os principais assuntos, compartilha comigo o que você está fazendo. Quantas vezes eu vi algumas pessoas dizer assim: olha, eu só quero ser consultado, eu só quero tomar conhecimento antes. E muitas vezes o sucessor nem isso quer fazer. Eu não concordo. Você tem que respeitar os 8 baixos do seu pai. E o Januário, que tem os 8 baixos, tem que deixar que Luiz Gonzaga toque uma sanfona de não sei quanto, de 200 baixos, mas ele tem que respeitar os 8 baixos do velho Januário, entendeu? Então é isso que eu digo. Tem que haver um entendimento e tem que ter um mínimo de uma folhinha de papel, 2 folhinhas de papel, colocando as regras do jogo. Tem outro problema, que é a sucessão e vários sucessores. Aí o negócio complica mais um pouco. Quem é que vai ser o número 1? Estabelece. Se precisar, chama um consultor sênior, que já viveu isso, para ajudar, para estruturar, para colocar... Eu sempre falo isso porque os pequenos e médios vão dizer: lá vem consultoria, lá vem PowerPoint. Não. Coisa simples, bem objetiva. Senta no computador e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos de acordo. O combinado não é caro. E bota o combinado num pedaço de papel, porque a memória da gente é fraca. Não me lembro disso, não me lembro daquilo. Deixa em 2 folhinhas a regra do jogo entre o sucedido e o sucessor. É isso que eu quero dizer, o mínimo de governança. E aí, na medida que a empresa vai crescendo também a governança da companhia, né? A profissionalização. Os profissionais eles têm que ver que tem governança, tem regras, tem alçadas. Não pode ser de qualquer maneira, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem genuinamente o sucedido e o sucessor têm que combinarem. Combinado não é caro, né? Então, para cada empresa, para cada tamanho de empresa, você vai tendo a governança que a empresa comporta.
Você também não vai fazer uma governança que é mais cara do que... Não, mas tem um mínimo possível e vai crescendo. É a mesma coisa de tecnologia, vai crescendo, vai crescendo. Isso é uma construção. Governança é uma construção, né? Outro ponto, né, que você está destacando aí na questão da sucessão, e Dona Luísa Helena, sempre a gente quer uma referência realmente, ela fala que ela dá inclusive essa dica, esse conselho, né, para que o sucessor saia um pouco do ambiente da empresa, vá ver outras coisas, né? E falando um pouquinho, contando um caso prático, Márcio Neri Cardoso, que trabalhou no Bom Preço também, não sei se foi de sua época. Márcio é filho de seu Armando Cardoso, que nos deixou agora, né? E é lá de Jiquié, né? Então, Márcio, antes de ser sócio do pai, ele passou no Bom Preço, passou em banco e tal, e voltou para lá. Aí entrou aquela questão, né? Que ele, né, estudou, formado e tal, como mudar as coisas. Aí surgiu uma disputa ali, né? Que sempre o seu Armando dizia: olha, você pode fazer, mas combine comigo, você disse, né? E aí ele disse: meu pai, vamos abrir as lojas aos domingos. Isso em Jiquié, na década de 90 e tal. E aí o seu Armando disse: olha, meu filho, isso eu acho que não vai dar certo, porque o povo aqui não tem essa cultura e tal, não sei o quê. Aí Márcio disse: não, sempre ouvia ele e refletia. Aí disse: meu pai, surgiu uma ideia, vamos aproveitar o aniversário, o mês do Dia das Mães, e a gente abre um domingo para a gente ver como é que funciona e tal. Aí disse: o Cardoso, esse mês de maio, vai abrir o domingo de 8 às 13 horas para ver, né? E aí a gente tem uma ideia. Aí, né, no primeiro domingo, né, a loja bombou. Quando ia dar 1 hora da tarde, aí o seu Armando disse: não vamos fechar não, filho. Vamos fazer. Aí Márcio disse: não, meu pai, a gente combinou que seria de 8 às 13. Até porque a gente tem compromisso com os funcionários e tal. Essa é a essência da coisa, né? É você combinar, é você não abrir mão do que você quer implantar, mas respeitar e provar que às vezes é uma coisa possível. Aí chegou em junho, ele falou: vamos abrir agora, aproveitar a questão do São João. Julho, aniversário, aí pronto, aí se tornou normal, entendeu? Uma das razões do sucesso de uma sucessão é o sucedido permitir que o sucessor faça experiências, mesmo que dê errado. Deixa fazer experiência. Tem uma coisa que eu sempre digo, principalmente em empresas de varejo, que tem muitas lojas, tem um negócio chamado piloto, experiência piloto, que foi isso que o Márcio, que você contou, fez. Faz a experiência piloto. Não deu certo, não faz mais. Mas deixa fazer a experiência. Porque, geralmente, muitas vezes dá certo. Está dando certo que depois todas as lojas passaram a abrir todos os domingos e direto, né? Então, e sábado e domingo. Domingo hoje é um dos principais dias de venda do supermercado. Por quê? Porque as donas de casa, muitas trabalham, vão fazer compra no sábado e no domingo. Entendeu? Então, passou a ser... É o consumidor que vai demandando. Não somos nós que demandamos. É o consumidor que diz aquela história do jeito que ele quer. Ele quer aos domingos. Porque quando vem essa onda, não, lojas têm que fechar aos domingos. Espera aí, já perguntou aos clientes se eles querem que feche as lojas no domingo? Porque enquanto tem cliente, muito cliente, indo aos domingos, é uma evidência de que os clientes querem que a loja seja aberta no domingo. Então, vamos atender os clientes, não atender a sindicato, não sei o quê, nada disso. É o cliente que manda. Quem manda é o cliente. O verdadeiro patrão é o cliente. Aquele negócio que você falou em Sam Walton, que ele diz, né, tem aquela frase dele: no dia que você descobrir que o cliente não foi mais na sua loja, aí você deixa de ser presidente, você deixa de ser dono da loja, que ele não vai mais na tua loja, né? Então, o verdadeiro patrão é o cliente, né? O cliente é a razão de ser. Essa frase então, experiência piloto. Fazer experiência. Em tecnologia, em digitalização, isso é fundamental. Experimenta, ajusta, e vai ajustando e vai. É assim que se faz. Ninguém pode pegar um aplicativo, colocar e rodar no primeiro momento. Não, vai ter ajustes. Tem ajustes, né? E se nem com ajuste funciona direito, aí ok, abandona. Vamos fazer outra experiência. De novo, né? Pegando esse ponto, né? Porque a coisa da pequena loja é a pessoa gostar, ter amor.
Eu tive uma experiência agora nesse mês que eu fui na inauguração de uma loja pequena em São Francisco do Conde e os proprietários, dois primos na faixa de 40 anos, você entra na loja, é um brinco de loja. Eu, inclusive, botei isso no título, um brinco de loja. Tudo arrumadinho, tudo bonitinho, um mix bem planejado. Eles aderiram agora a uma bandeira que é a foto do mercado para poder dar melhor. Mas ele lá, e antes de abrir a loja, eles fez uma reunião em oração com os colaboradores e disse: vamos abrir a loja porque quem paga o salário de vocês vai entrar agora. Eles é que são nosso patrão. E justamente Exatamente. isso aí, essa concepção, Exatamente. né? Exatamente. Olha, a demonstração de resultado. Vendas é 100, menos os impostos indiretos, vendas líquidas, menos o custo da mercadoria vendida, o frete, aí vem o lucro bruto, menos as despesas operacionais, folha de pagamento, encargos sociais, manutenção, tal. Lucro antes do imposto de renda e contribuição social, lucro líquido. Tudo vem das vendas. Não é 99% vem das vendas, não. É 100. 100 vem das vendas. O cliente paga simplesmente tudo. Só isso. Se nós conseguíssemos mostrar para os nossos funcionários que quem paga o salário dele, quem paga aquela loja aberta é o cliente, eu acho que isso ajudaria muito a mudar a mentalidade de atendimento ao cliente. Porque tem funcionário que o cliente entra, ele detesta que o cliente entre na loja. Ele atende mal, ele não atende mal. Puxa vida, o cara que paga teu salário. Coloca isso na tua cabeça. Quem paga teu salário é o cliente. Não é o dono do supermercado que paga o salário, é o cliente que paga. Tudo, impostos. A empresa não paga imposto, a empresa recolhe. Tudo vem lá de cima das vendas. Agora, se eu aumento o imposto e eu não consigo repassar, ok, vai tirar um pedaço do meu lucro. Mas tudo que paga é o cliente. Tudo vem de vendas. Vendas é 100. E você tira até chegar no lucro líquido. O supermercado dá 3%. Ok, 3% de 100. Esses 3%, que é o seu lucro líquido, 5%, 10%, seja o que for, veio lá de cima, veio das vendas. Aí eu paguei ICM, PIS, COFINS, INSS, eu paguei imposto de renda, contribuição social, veio tudo lá de cima. Veio tudo das vendas. Marcelo, você é uma pessoa muito simples, simpática, né? Que tem no trabalho a razão de ser de sua vida, ajudando pessoas e tal. Mas o lazer, porque a gente também é 24/7, como você fala, mas a gente também tem que ter os momentos de lazer com a família e tal. O que é que o Marcelo faz nas horas vagas? Olha, Se existe horas vagas. Não, final de semana os netos, né? Filhos e netos. São 3 Eu netos moro em São já, Paulo, eu moro em São Paulo, mas desde o dia 22 de agosto de 2020 eu vim para Recife, porque meus filhos e meus netos moram em Recife. Então, nos finais de semana, eles vêm para aqui, ou para o prédio, ou então vão para a minha chácara, e aí a gente vai para a piscina, faz churrasco, e eu estou gradualmente me retransferindo para Recife, exatamente para ficar mais perto deles. Eu gosto também de vez em quando, a última foi em 2020, em fevereiro de 2020, janeiro, eu gosto de viajar. Antes da pandemia. Antes da pandemia, ou viagem com uma NRF, Nova York, ou então ir para Disney com eles. Quer dizer, hoje, aos 70, eu diria para você que o meu xodó tá com meus netos. Está com meus netos e meus filhos. Então, é isso que me agrada muito, que me deixa muito feliz. E é por isso que eu estou gradualmente me retransferindo para Recife. Mas na verdade gosto muito de futebol. Eu ia falar um pouquinho disso também, né? Você gosta de futebol, mas o Santinha acho que desceu para D, né, Marcelo? Coitado do Santinha, né? É inacreditável. É uma coisa que a gente não acredita. Ok, mas, meu amigo Marcelo. Eu tive um prazer muito grande, Bené, de voltar a lhe ver, de relembrar. Eu tenho aquela entrevista acho que foi de 1998. É 98. Que eu falo de muitas coisas. Eu guardei essa revista comigo. Ótimo, que maravilha. Muito, muito bacana. Eu falo lá que eu não quero me aposentar aos 60, e veio 65 e chegou 70.
e a carga continua boa, porque eu gosto de trabalhar, me sinto bem compartilhando com as pessoas, com os amigos, com as empresas que eu faço parte dos conselhos de administração. Sempre, todas são empresas familiares, que me agrada muito, estar lidando com as famílias, né? Dos donos da empresa, onde está a alma da empresa, na família, né? Nos fundadores e nos sucessores dos fundadores. Isso é uma coisa que me agrada muito e é outro negócio. O que eu puder, o que eu posso fazer para ajudar, para compartilhar, eu faço isso. Me sinto muito orgulhoso agora o grupo JCPM, né, do João Carlos Paes Mendonça, criou um conselho de administração e eu sou o conselheiro independente. Isso, para mim, maravilha. Mais que honroso, né? Trabalhei dos meus 24 anos de Bom Preço, trabalhei 22 com o João Carlos, né? Então, e com os irmãos de João Carlos. Eu tenho um carinho todo especial pelos Paes Mendonça e fiquei muito feliz com esse convite que eles me fizeram, né? Que o João Carlos me fez. Então, é isso, minha vida é essa. Aproveitando um pouquinho aí, a gente aqui no Nordeste tem grandes homens, né? Como o seu Ives Dias Branco, para estar a indústria, seu Mamed Paes Mendonça, seu João Carlos, o dono da Riachuelo, que também faleceu agora. São grandes homens, né? Filho dele, Flávio Rocha. Flávio, né? Você tem lá no Piauí, né? Tem lá a família do Armazém Paraíba, né? Então são homens que também o Grupo Mateus, né? Grupo Mateus agora. Mateus, tal. O Nordestão, lá no Rio Grande do Norte. Tem seu Manuel, grandes, seu Betelvino. Manuel Betelvino, grandes figuras. João Gualberto, que sempre foi um empreendedor aí na Bahia. Enfim, o Nordeste tem grandes empreendedores. Marcelo, eu queria terminar você falando a partir do seu segundo livro, porque eu sei que um terceiro está vindo aí, né? Mas eu queria que você terminasse dizendo o que é que a vida lhe ensinou. A vida me ensinou que é o que, inclusive, eu faço um splash assim na capa, que a arrogância é o maior de todos os males. E a arrogância começa em casa, um pouco menos, talvez, mas a arrogância começa muito nas empresas, onde os líderes querem se sobrepor de uma maneira assintosa com os seus liderados. Isso não funciona. Os liderados, você líder é que tem que conquistar a confiança dos seus liderados. Você só é líder quando as pessoas te encaram como verdadeiro líder e não encaram você como um chefe, como um gerente, como diretor, como patrão, e sim como um grande líder. Eu sigo o líder. O patrão, o diretor, o gerente, eu obedeço, porque, para não perder o emprego, sou obrigado a obedecer. O líder, você segue o líder. É o exemplo. O papel do líder é: eu sou o teu líder, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou teu exemplo e eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te espezinhar, eu não estou aqui para te humilhar. Por isso que eu cito logo na capa do livro: a arrogância é o maior de todos os males. É muito comum a gente tratar bem as pessoas daqui para cima, entendeu? Mas não, você tem que, aquilo que estava lá no Somos o Grupo Bom Preço, atender a todas as pessoas em todos os níveis. Todos os níveis, entendeu? Quando, na maneira como você se comporta perante o porteiro do seu prédio, o servente do seu prédio, que você sabe quem é a pessoa. Não é com o meu vizinho, que é do mesmo nível que o meu, tal. Isso aí a gente já faz normalmente. Então, todos os níveis, todas as pessoas em todos os níveis. Isso é o que a vida me ensinou. Se a gente consegue praticar, não é só colocar no livro, nem falar, tal, mas se a gente consegue praticar isso, eu acho que a gente chegou lá. Se a gente for há 2000 anos atrás, tem lá: ama ao próximo como a ti mesmo. Né? E aí muita gente bota pessoas em primeiro lugar, faça aos outros que gostaria que fizesse a você. Mas isso está escrito há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás.
ama ao próximo como a ti mesmo, né? Trabalha para reduzir as desigualdades, trabalha para que esse país seja um país melhor, porque senão daqui a pouco a gente não vai nem poder ir na rua, do jeito que as coisas estão caminhando, a gente não vai poder ir na rua. Então, aquilo que você acumulou, pouco ou muito, você nem vai poder usufruir. Então, você tem que olhar para o próximo, você tem que ajudar, como sociedade civil, a reduzir essas desigualdades. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que a desigualdade, a pobreza e a miséria subiu tremendamente nesse país. Tudo bem, houve um problema de pandemia e tal, mas cabe a nós, da sociedade civil, ajudar. É só o governo, é só o município, é só o Estado, é só a União. E esses recursos dos municípios, dos estados e da União é igual à demonstração de resultado de uma empresa. 100% vem da sociedade. 100%, não é 99%. O Estado contribuiu. O Estado não. O Estado arrecadou nosso dinheiro e está aplicando como gestor em saúde, educação, limpeza, não sei o que lá. Mas os recursos vieram da sociedade. Inclusive, o pobre, como quando compra o feijão, ou o taxista, quando bota gasolina, ele paga uma fábula de imposto. E esses impostos vão para os municípios, vão para os estados, vão para a União. Cabe aos servidores públicos aplicar bem o dinheiro da população. E cabe à sociedade civil demandar para que as desigualdades do nosso país sejam reduzidas, mesmo. Do contrário, morreremos todos afogados. Esse é que é o grande ponto desse país. Isso a vida me ensinou. A vida me ensinou que a gente tem que... E isso aqui não é questão política, isso aqui não é questão religiosa, isso aqui não é questão nenhuma. Isso é uma questão... se fala em ISG, ASG, ambiental, social e governança. Social? O que é social? Social é diversidade, social é desigualdade, é cuidar das desigualdades. Isso é que é o social. Não é o socialismo, não é socialista, não estamos falando disso. Estamos falando das desigualdades sociais, do respeito às pessoas em todos os níveis, de todas as crenças, de todos os credos, de todas as raças, de todos os gêneros. Isso é social, né? Não é social partidário, socialista partidário. Não estou falando disso. Estou falando da sociedade civil. Estou falando de 213 milhões de pessoas. Não quero nem falar dos 7,5 bi do mundo, do planeta Terra, mas vamos falar dos 213 que tem nesse país, que são os nossos conterrâneos e contemporâneos brasileiros. Isso a vida me ensinou, que a gente tem que cuidar disso, né? Mais do que cuidamos. Eu cuido, eu tenho que cuidar mais. Você cuida, você tem que cuidar mais. E temos que abrir a nossa cabeça, o nosso coração para cuidar disso. E aí todos se beneficiarão. Todos nós nos beneficiaremos. Nós teremos mais clientes nas nossas lojas. Nós teremos mais renda, mais consumo, mais impostos. Nós entraremos num ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso que vai desempregando, menos gente, salamizando, gente é salame, aí vai cortando, vai cortando, vai cortando. Toda vez que a gente corta, que a gente salamiza gente, é menos cliente nas nossas lojas. Simples assim. É menos clientes. Ok, você está resolvendo o seu problema, está criando outro. Mas eu não posso. Ok, vamos tentar vender mais. A gente procura sempre, quando vem crise, só cuidar da despesa. Enquanto as empresas deviam focar, aumentar as receitas. Aumentar as receitas. Porque, como eu disse, tudo vem lá de cima. Um tal de vendas, de faturamento bruto, vem tudo lá de cima. É essa mensagem final que eu queria deixar com você, Bené, e de dizer que fiquei muito feliz de rever tantos anos depois. Marcelo, me permita, eu ia terminar, mas você tocou num ponto, né, que a gente não pode deixar de fazer referência a ela, né? Ela se chama Luísa Helena Trajano. Dona Luísa, ela pratica o que diz, tanto nas empresas, tanto que nesse período aí o Magazine deu um salto fabuloso, porque tem pessoas. Eu vi Dona Luísa Helena preocupada com uma violonista nossa que estava lá na Muratauá, né? Ela juntando, eu queria que falasse um pouquinho, aproveitar esse gancho, que ela disse, vou jogar a União das Mulheres do Brasil e do Mundo
para te ajudar a você permanecer no país. Eu queria que você falasse um pouquinho desse. Eu não gostaria de falar muito disso, eu gostaria de que você. Mas é solidário, é a prática que você fala que o Magazine Luiza pratica. Unidos pela vacina. Em fevereiro, né? Fevereiro agora subiu, em dezembro, janeiro subiu, e não tem vacina. Ela chegou lá no IDV, Instituto de Desenvolvimento Varejo, que eu sou presidente, aí falou, olha, nós não vamos ficar de braço cruzado, não tem vacina e tal. Vamos nos unir para a gente tentar trazer vacina e aplicar vacina, porque é a única forma para a gente sair dessa pandemia. Criou-se o Grupo Unidos pela Vacina, do qual eu faço parte, com muito orgulho. E ela mobilizou 80 e tantas mil mulheres, que é do Grupo Mulheres do Brasil, e empresários de todos os estados, inclusive da Bahia, de Pernambuco, de todos os estados, empresários que se dedicaram a isso, para atender os municípios, colocar câmaras frias, fazer doações de pessoas físicas e jurídicas para os municípios. Não transitou nem um centavo no Grupo Unidos pela Vacina, porque com a questão de compliance. O que é isso? É uma empresária cidadã. Ela não tem nem partido político, nunca se inscreveu em partido político, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de nada. Querem que ela seja candidata tal, mas ela não quer. Ela quer olhar a floresta brasileira, das desigualdades brasileiras. Muito, muito mais do que se a nossa política fosse políticas públicas para realmente atender os 213, tudo bem, mas não é, né? A gente vê que não é assim que as coisas acontecem. Então, é uma pessoa que, desde que eu conheci ela em 2004, eu estava na Pernambucanas, nós fundamos o IDV. Eu fui um dos fundadores, ela foi, o Flávio Rocha, uma série de empresários. Desde aquela época que ela trabalha com todos os governos estaduais, se for um problema de municipal, se for pessoas carentes e tudo mais, doações que ela arregimenta e tal. Não é o interesse que ela tem dela não ser o propósito dela, que é servir aos desiguais, à desigualdade no país. Então, essa Luísa Helena. É por isso que eu estou com ela desde 2004, fui trabalhar com ela em 2009, passei o bastão em 2015 para o filho dela, estou lá no Conselho de Administração de 2015 até agora. Eu tenho um privilégio de trabalhar, de estar junto com Luísa Helena, porque são esses empresários cidadãos que a gente precisa no Brasil. Empresários, executivos, homens de imprensa, tudo, olhando para... Olha, nós temos 213 milhões de habitantes. Tem 30, vou arredondar, tem 36 que estão fora da força de trabalho. Aí sobram 176. Desses 176, tem 76 que não estão em canto nenhum. São invisíveis, que Paulo Guedes falou, o ministro da Economia falou. Finalmente, eu tenho 50 milhões de pessoas, 10 serviço público, está no PNAD do IBGE. 10 no serviço público e 40 no setor privado. Eu tenho, de 213 milhões, 50 milhões de pessoas formais no país. É grave. Isso não é grave, isso é muito grave. Significa dizer que eu tenho os 30 e tantos, crianças, velhos, idosos, que não podem mais trabalhar. Mas eu tenho 100 milhões de pessoas informais. Eu 100 milhões de pessoas informais, que não recolhem para a Previdência, que não tem... Eles agora passaram a ser visíveis por causa do auxílio emergencial. Senão eles continuavam invisíveis. Estão na rua, estão no meio da rua, vendendo coisa, não estão em canto nenhum, estão lá nas favelas, estão fazendo bico, estão traficando para ganhar algum tal. Nós vamos continuar com isso crescendo ou temos que trabalhar para ir reduzindo isso? Entendeu? Então é muito sério, é muito sério. E aí vem uma cidadã que a empresa ela não gosta de falar nisso, nem gosta de fazer referência ao valor do capital do Magazine, que isso é bolsa, sobe, desce, não quer dizer nada, e sem ter nem para quê, entre aspas, né? Mas tendo muito para fazer,
trabalhando em prol da sociedade como um todo. Isso é o dever da sociedade civil. Ela é um exemplo. Ela vai chegar a 100 mil mulheres do Brasil para trabalhar para a população como um todo. Discutir políticas públicas com relação à saúde, à educação e tudo mais, e isso ela está fazendo. E eu estou junto. Eu estou junto com ela, como milhares de pessoas junto com ela, trabalhando em prol das desigualdades sociais, para mitigar, não é acabar, é reduzir ao longo dos anos fortemente essas desigualdades sociais, porque elas não penalizam só os desiguais, penalizam também a toda a sociedade. Com certeza. Toda a sociedade. Eu queria que você me passasse uma mensagem para os supermercadistas baianos, você que participou, e também como de varejo, porque eu ia falar sobre BV, mas aí é outra live que a gente tem que fazer para poder falar sobre isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos supermercadistas que estão reunidos no Tivoli. Meus caros colegas de supermercado, eu tive o privilégio de trabalhar 24 anos no supermercado Bom Preço, trabalhar 1 ano e meio no G. Barbosa, quando a Royal Road adquiriu o G. Barbosa. Tive o privilégio de participar de vários encontros da base, né? Tive o privilégio de fazer uma entrevista para a revista do Nosso Benê. E, novamente, quero colocar para vocês que da importância do setor supermercadista na economia do país, né? A gente teve a pandemia, os supermercados permaneceram abertos, serviram a população, que é o grande dever nosso do varejo, e principalmente dos supermercados e das farmácias. Nós continuamos abastecidos durante 2020, durante 2021, e aquilo que eu coloquei para o Benê, né? Digitalizar, transformar as nossas redes em redes multicanais, atender os nossos consumidores, colocar o nosso consumidor como o nosso grande patrão, o nosso grande provedor, que são os nossos clientes. Isso fará o sucesso de toda a organização. Então, muitas felicidades para vocês. Eu não estou em supermercado hoje, mas tenho os supermercados no meu coração. Então, um grande abraço a todos vocês. Marcelo, muito obrigado. Deus te abençoe, você e sua família.